Oi, gente, boa noite a todos vocês. Não avisei que eu ia fazer live, mas hoje eu tive um atendimento tão especial e cada atendimento que eu faço, né, individual, online, nossa, me acrescenta tanto, me inspira tanto. Então, quando acaba cada atendimento, eu tenho vontade de abrir uma live e já falar, porque senão depois também eu não lembro de tudo, também eu esqueço. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando. Eu quero falar de uma frase que veio hoje numa constelação, lógico que sempre preservando as pessoas que são consteladas e elas também acabam estando aqui, me vendo e vendo até eu falar às vezes da constelação, mas sempre eu faço com muito respeito e com que eu aprendo também com a beleza do que é mostrado, né, em cada live, em cada atendimento. Como é mágico esse campo, né, quando ele se abre. Hoje mesmo eu estava conversando com um psicanalista e ele estava falando do Freud, né, que Freud sempre dizia que aquelas teorias que ele tinha colocado, essas teorias poderiam cair por terra a qualquer momento, né? Que ele se colocava sempre num lugar de observador. E daí eu conversei com esse psicanalista que não tem conhecimento técnico da constelação, e eu falei para ele, poxa, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, né, sempre nos disse isso. Ele até falava que os consteladores mais antigos, que aprenderam mesmo logo no começo das constelações, queriam que, na verdade, ele morresse, porque ele, como criador da constelação, sempre trazia algo novo. E os consteladores antigos, vamos dizer assim, né, não queriam se modernizar com o que aparecia de novo. Eles queriam ter um livro que dissesse, olha, 1 mais 1, 2, né? 2 mais 2, 4. E ele, né, vivia dizendo que aquilo que se mostrava agora era uma coisa e depois o campo se abria novamente e pode ser que mostrasse outra coisa completamente diferente. Inclusive, um dia ele estava constelando uma empresa e ele disse que geralmente a gente coloca uma mulher para representar uma empresa, porque geralmente uma empresa representa a mãe, a nossa relação com a mãe. E daí ele fez essa constelação e depois ele foi constelar um outro empresário e colocou um homem no lugar da empresa. E a hora que acabou essa constelação, uma pessoa foi lá e perguntou para ele, mas você não acabou de dizer que geralmente a gente coloca uma mulher no lugar de uma empresa porque representa a mãe? E daí ele falou para essa pessoa, você assistiu bem a segunda constelação que eu coloquei um representante homem? A pessoa falou sim. E fez sentido para você? A pessoa falou sim, completamente. É isso. Então, gente, viver num mundo onde é mais fácil a gente ficar na decoreba, é mais fácil a gente ficar no estado confortável de que eu já aprendi o que alguém desenvolveu e eu mesmo não preciso ouvir sala de aula, ouvir, engolir aquilo que o professor disse. Alguns até questionam, mas imagina se toda a classe fosse questionar, né? O professor ia ficar louco. Então, a gente parou de questionar. Então, quando a gente para de questionar, a gente para de criar. E principalmente quando a gente para de observar, a gente para de enxergar o que representa aquilo, né? Até com a nossa memória, nós estamos acostumados que se eu um dia comi, como foi o meu caso, por exemplo, uma vez eu comi abacate quando eu era criança e tinha açúcar e eu nunca gostei muito de açúcar. Depois eu comi algodão doce, era bem criança. E eu passei mal de noite, meu fígado não aguenta açúcar, eu não gosto muito, né? Não aguenta muito. E depois nunca mais eu comi abacate.
agora, né, mais uns 10 anos que eu voltei a comer abacate, porque eu falei, deixa eu sentir de novo o que o abacate representa para mim agora, representa hoje, representa nesse momento, né? Mas a gente às vezes passa por um trauma, né, que fala, não, aquele negócio acontece isso, então a gente entendeu, né, que é daquele jeito e não é. Então, cada vez mais a gente está vivendo a oportunidade de observar, de estar no momento presente, né? A gente tem feito muito isso aqui na hora de comer. Ok, por exemplo, sei lá, alface faz muito bem, né? Ai, alface, quem que vai ter alergia a alface? Quem que... Não sei, às vezes naquele dia você faz, por exemplo, o teste de cinesiologia, que é você pedir para alguém abrir, né? Por exemplo, o alface aqui no seu umbigo, pedir para alguém abrir a sua mão, se você tiver força, aquele alface te dá força para você comer naquele dia, né? Ah, eu sempre comi nozes. Sei lá, mas hoje talvez nozes te enfraqueça, não é o que o seu corpo está precisando, né? Talvez você tenha um exercício é muito bom de se fazer, mas talvez hoje, eu sinto que hoje, se eu fizer exercício, vai mais me drenar energia do que me ajudar. Então, cada vez mais, né, essa postura de observação, essa postura de percepção momentânea, conectada, né, conectada com seus sentidos, conectado com o seu corpo, conectado com o que te equilibra, conectado com o que você vai falar, se o que você vai falar é de um lugar muito especial, ou é do seu ego, ou é da sua cabeça, ou é de um lugar emocional desequilibrado, ou é da raiva, né? Então, quando a gente vai conversar com alguém, ou quando a gente vai... Eu me sinto assim quando eu vou atender também, ou quando eu estou aqui também fazendo live, parece que é um lugar onde eu mais percebo isso, quando eu estou dando curso, aula, eu estou constelando. Esse centramento, né, de estar ali disponível mesmo, só naquele momento, só com aquela pessoa, ou fazendo aquilo mesmo, buscando trazer de um lugar muito profundo, não de um lugar qualquer, sabe? De um jeito qualquer. Então, hoje até tive uma constelação bonita, né, que essa moça muito linda, eu perguntava algumas coisas para ela e ela falava, não, eu vou te explicar rapidinho. E eu falava para ela, não, eu tô aqui com tempo para você, né? Eu tô te acolhendo. Não precisa me falar rapidinho, eu tô aqui disponível. E eu via que ela falava, não, mas não, isso eu posso te falar, é rapidinho, não vou te dar trabalho. Eu falei, mas eu tô aqui, né, para você, tá tudo bem. E daí ela falou assim, sabe, um dia meu pai foi me ensinar, até hoje eu não aprendi a andar de bicicleta, porque eu queria que meu pai me ensinasse, meu pai nunca teve tempo para me ensinar a andar de bicicleta, meu pai sempre achava que ele estava perdendo tempo se ele estava com a gente, porque ele estava fazendo outras coisas, tinha outras coisas mais importantes para fazer. E também não aprendi a dirigir até hoje, né, porque um dia meu pai estava comigo dentro do carro, e daí ele falava, vai, faz isso, faz aquilo, tá vendo, porque... E ela falou, pai, então chega, não quero mais, porque você não está aqui de coração. E a gente vê que isso entristeceu ela muito, né? E hoje ela se achava um estorvo, né? Que eu tava de saco cheio de estar ali com ela. E eu falei para ela, não tô de saco cheio de estar aqui com você, né? Então, eu falei para ela, e se você tivesse mostrado para o seu pai nesse dia do carro, né? Pai, se realmente você quer me ensinar a dirigir, que você pode ficar comigo meia hora hoje, mas ficar comigo realmente de coração inteiro, né? Tudo bem, mas se você não quer ficar, também tá bom. Porque a pessoa, ela não faz isso por mal. Um pai não quer fazer isso para uma filha por mal. Mas ele faz porque ele também talvez não teve o tempo, os pais não tiveram tempo para ele, sabe?
Ele também não se sentiu importante em algum momento da vida para os pais. Então ele só replicava isso, ou estava numa ganância egóica, desenfreada de que tem que fazer nesse mundo 3D, sem realmente falar, isso aqui é bom para mim? Essa observação que a gente pode ter em cada momento, né? Eu estou inteira aqui, isso aqui é bom para mim? Então eu falei para ela, você acha que se você tivesse falado assim com seu pai, ele mudaria a atitude dele na hora? Sim, pode ser. Eu ainda não acredito muito, provavelmente. Eu falei, se você falasse para o seu pai, pai, venha brincar comigo, me ensina a andar de bicicleta, mas com paciência, né? Com calma. Você acha que ele faria isso? Sim, provavelmente. E ela sentia muita... Por que a gente sente muita raiva? Por que a gente é muito agressivo? Porque tem uma dor por trás. Porque tem uma dor inconsciente de algo que te irrita. Então, por exemplo, se ela tem alguém, né, que cutuca ela justo nesse ponto onde eu não tenho tempo para... Como? Com raiva, porque ela não tinha consciência de que ela tem esse trauma, né? E então ela leva o trauma como um gatilho já de vou dar porrada, já vou gritar com a pessoa, já vou ser agressiva, já vou estourar. E foi tão bonito, ela falou, nossa, que importante agora eu perceber isso, porque eu posso agir de um lugar mais honesto, né? Principalmente num relacionamento amoroso, né? Onde falei para ela, de repente você pode, se um dia você tiver com, né? De você pedir para ele, poxa, me ensina a fazer tal coisa, e de repente ele está fazendo outra coisa, deve se falar, olha, sabe o que é? É que eu tive um trauma na infância, meu pai nunca ficava disponível para mim, nunca me ensinou a andar de bicicleta, nunca... Então, agora eu tenho consciência desse trauma e me irrita muito se você não consegue olhar para mim, não consegue me ensinar com calma, não consegue falar comigo com calma, com atenção. Então a gente vai se curando conforme a gente vai observando os nossos estados irritados, porque todos nós temos, né, algo que nos irrita profundamente, a gente fala, ai, odeio quando alguém faz tal coisa, né? Por que você odeia, né? Eu já vi gente que fala, ai, odeio ouvir alguém comendo gelo do meu lado, odeio ouvir alguém mastigando do meu lado, me irrita profundamente se alguém fala baixo, ou me irrita profundamente se alguém grita, ou me irrita profundamente a atitude de alguém. Por que nos irrita profundamente? Porque tem algo que startou isso e que te fere no seu pertencimento, que te fere no você se sentir amado, que te fere no sentir cuidado, acolhido. Então, a gente fala, né, e a gente vê que o Bert Helling sempre disse isso, que ficar nesse estado de observação, que é o que eu queria mostrar para vocês, é fundamental para que a gente não precise só da meditação para a gente ter consciência, nem só de uma terapia para a gente ter consciência. A gente pode ter consciência na maior parte das vezes, porque eu estou acostumada a reagir a um trauma. Então, até hoje eu estava falando para essa pessoa assim, os ignorantes, se você vai conversar com eles, e eles não gostam do que você fala, ele pega uma arma e te mata e fala, pronto, resolvi minha questão. Né? Não era muito assim, né? Como Lampião, né? Ah, fulano é uma pessoa difícil, então a gente mata, já encerrou o assunto, né? Então, esse é mais para os ignorantes. Daí vai para um outro estágio da ignorância, as pessoas que estão inconscientes e que elas só agem baseado na inconsciência. Ou seja, ela só age baseado na dor, só age na agressividade, no não conversar, no não expressar amor, no sempre recuar, no se esconder, no não ser generoso ou generosa. Isso também é um estágio da ignorância.
Mas será que a gente precisa, em pleno século XXI, vivenciar esse estágio da ignorância o tempo inteiro? Ou seja, eu preciso gritar, preciso ficar de mal, preciso parar de falar, preciso dar porrada. Será que eu preciso me rebelar ainda? Eu preciso ser agressivo para poder ser visto? É isso que eu preciso? Nesse nível espiritual que a gente está? Qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo é um estado de centramento para tudo, gente, porque a gente ainda não percebe que tudo vibra em direção a algo. Tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, né? A forma como a gente age. E isso vai bater numa parede e vai voltar pra gente. E daí, quando voltar, a gente vai se fazer de vítima, a gente vai falar, tá vendo? Foi o Joãozinho, foi a Mariazinha, foi o fulano, foi a fulana. E não tem nada a ver com nada externo. É tudo interno. É tudo interno. Então, conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai querendo paz, querendo diálogo, querendo realmente olhar o lado do outro. O outro também quer olhar o seu lado. A gente começa a querer ver o outro feliz, né? Por mais que você não entenda ao certo, porque quando você vai ficando consciente, você, sei lá, tá num relacionamento afetivo onde o outro fala, eu vou fazer tal coisa. Só que a sua mãe deixava você em casa sozinha e ia pro mercado. E de repente, eu vou contar uma história minha, né? Eu sentia isso. A minha mãe, às vezes, ela deixava a gente trancado, eu e meu irmão dentro de casa, pra não acontecer nada com a gente, né? Pra gente não sair, porque ela precisava fazer as coisas, ir no mercado comprar alguma coisa. Só que às vezes eu acordava e eu falava, cadê minha mãe? Ah, não tá, ela sumiu. E eu tava trancada dentro de casa. Então tinha às vezes noites que eu acordava com medo e eu não sabia por quê, onde é que estava esse medo, né? E daí eu falava, onde é que está esse medo? Era um alerta de, pode ser que a hora que você acorde tenha acontecido alguma coisa, porque a minha mãe não avisava a gente na noite anterior, olha, amanhã, a hora que vocês acordarem, eu não vou estar em casa porque eu acordava e minha mãe não estava, não sabia o que tinha acontecido, né? Não sabia se tinha acontecido alguma coisa, não sabia. Então eu comecei a me observar, porque aquilo me deixava irritada. Eu falava, por que tô sentindo esse estado de abandono, né, quando eu acordo assim? Então eu comecei a observar e perceber que vinha desse lugar. Então todos nós podemos, num relacionamento, às vezes, trazer esse trauma e jogar para o outro isso. E quando a gente joga para o outro, obviamente, também tem algo a ver com isso, né? Então, nunca é de um só. Nada do que acontece é de um só. Sempre dos dois, de alguma forma. Mas quando a gente tem consciência, a gente pode até falar para o outro, desculpa, né? Eu estava agindo assim com você, porque, na verdade, isso me fez remeter uma história de quando eu era criança e acordava e... Então, agora eu consigo entender, né? Então, gente, os ignorantes brigam, se vitimizam, eu digo me incluindo também na minha inconsciência. Então tá na hora da gente ter uma atitude um pouco mais alta, de um nível mais alto. Porque, gente, não adianta ser espiritual na filosofia. E aprendi isso com o Bert também, porque o Bert falava... O que eu trago, tem gente que falava, o Bert é filósofo. Ele falou, não, eu trago filosofia na prática. Porque filosofar por filosofar tem uma vantagem que faz a gente refletir. Mas nada mais importante do que agir baseado realmente tirar a prova. Quando a gente fala, não, eu vou preferir dialogar do que gritar. Eu vou preferir me afastar para poder entender o que está acontecendo, para depois
levar aquilo. Eu vou preferir observar agora, nesse momento, o que eu quero fazer? Tá na hora de eu dormir? Nossa, mas são 7 horas da noite, eu vou dormir agora? Sim, estou com vontade de dormir, eu posso dormir, eu vou dormir, né? Então a gente está muito nessa doença de fazer todo mundo igual, no mesmo tempo, do mesmo jeito, porque foi dito que era desse jeito, né? Eu estava até conversando um dia andando na praia, a gente estava falando sobre as coisas inúteis que são ensinadas nas escolas. Eu mesma constelei um menino e depois conversei com os pais dele e falei, olha, esse menino não quer ir para a escola e, sinceramente falando, esse menino, ele pode fazer uma coisa mais útil para a vida dele. Gente, que vocês entendam o que eu quis dizer. Esse menino precisa, obviamente, ter diploma, daí fala que precisa ter um diploma para ser alguém na vida. Diploma de quê? Né? O menino já estava quase indo agora para o colegial, mas ele falou, eu não suporto mais, eu vou enlouquecer. Eu prefiro estudar algo que tenha a ver com o meu dom, com o meu talento. Eu não vou ficar perdendo tempo ouvindo um monte de coisa que não faz sentido para mim. Porque não é o que eu quero para a minha vida. Daí fala, não, mas a escola traz um nível cultural. Gente, a escola não ensina sobre biologia no sentido, sobre a fisiologia humana, que é, quando a gente olha a nossa fisiologia, né, quando você vê um nutricionista falando da fisiologia com a comida, com a química do alimento, com coisas úteis para você saber, sabe, onde é que está o seu baço, onde é que está seu fígado. Tem gente que fala, o que tem aqui do lado direito? Eu nem sei. Porque eles não sabem nada do corpo, né? Não sabe nada. Né? Eu já vi gente falando, né, de sexualidade, ele não sabe nem direito o que é parte e o quê. Como é que uma pessoa vai se relacionar sexualmente, vai cuidar do próprio corpo se não é ensinado isso? Né? Ninguém sabe primeiros socorros. Se você tem que salvar alguém no mar, um monte de gente não sabe nadar porque isso não é ensinado. Ninguém ensina instrumento. Lógico, tem escolas que não ensinam instrumentos musicais que elevam a sua alma. Não ensina você a dançar. Né? A pessoa que dança, ela é mais feliz, ela flui com a vida, ela aprende a interagir com o outro. Né? As escolas não ensinam sobre autoconhecimento, ensinam religião que limita, né? As religiões vivem baseadas no medo e a gente está indo agora para esse boom, né? Das pessoas falarem eu não quero mais religião dessa forma porque muitas têm muitos interesses por trás. Então, tem que ensinar você a ter autoconhecimento, ensinar sobre energia, ensinar sobre você observar, se observar, né? Ensinar você a ter valores. Então, gente, essa quarentena, essa nova era de aquário entrando, talvez eu esteja falando algo que seja talvez muito antigo, porque antigamente ensinavam a fazer artes, ensinava a fazer crochê, ensinava a fazer comida, ensinava o valor de uma beterraba, né? Que vitamina tem a beterraba? Tem criança que você fala assim, eu não sei nem se isso é um espinafre ou se isso aqui é o quê, né? Tem criança que acha que ovo vem do supermercado, não sabe nem de onde vem, né? A gente ignora a forma como os alimentos são feitos, a gente ignora a forma como essas galinhas são tratadas, esses animais são tratados, essa terra é tratada. A gente não sabe plantar um vaso. Então, a nossa vida prática, propositalmente, se distanciou muito. Teoria e prática estão muito distantes em tudo. No mundo espiritual, né? Uma das coisas que mais a gente fala, né? A pessoa vai tanto lá naquela religião, mas na prática a pessoa mente, ela trai, ela sacaneia, ela rouba, Então, cadê a prática espiritual? É só para fazer caras e bocas,
ou dizer vestir um negócio na cabeça, ou vestir não cortar o cabelo, ou vestir uma toga, o quê, né? Para dizer que você tem a faculdade tal Então tá tudo muito fake. A gente tá na hora da gente observar as coisas, ver o que tem sentido, como é que a gente olha uma pessoa falou aqui, fiz um curso de aprendizagem criativa do Murilo Gun. É isso, gente, está na hora da gente realmente ver também o que a gente quer para os filhos, né? E foi interessante que depois que eu conversei com esse menino, eu falei, o menino está em depressão, ele não tem interesse em nada. Ele falou, não aguento mais ir para a escola. Eu concordei com ele, porque eu falei, gente, eu vou falar o que para esse menino? Ele está completamente certo. Daí ele ficou feliz, porque ele falou, nossa, pelo menos essa pessoa está me ouvindo. Então, se os pais não conseguem perceber o que aquela criança tem de talento, que aquela criança, que você pode incentivar a criança, sabe? A criança tem um talento para dançar, tem um talento para esporte, tem um talento para cantar. Gente, quem é que canta hoje? Quem que foi ensinado num coral, fazer um teatro? Poucas coisas se fazem, né? Porque, não, minha voz é feia. Não existe voz feia, né? Eu aprendi isso com a mulher do Rupert Sheldrake. Ela falou, nós perdemos essa forma de expressão com cantar, né? Não fala quem canta seus males espantas? Se a gente cantasse mais, tocasse um instrumento, dançasse, como que estaria essa sociedade? Estaria agressiva? Se a gente estivesse mais próximo à natureza? Se a gente comesse alimentos que nos nutrem? Porque hoje a obesidade, os obesos são os mais malnutridos da humanidade. Por quê? Porque não tem conhecimento do que nutre o corpo. A pessoa sente fome, porque ela come açúcar, come carboidrato, ela está malnutrida, é por isso que ela engorda. Porque a gente não é ensinado o que é nutrição, só é ensinado o que é gostoso, prazeroso, para vender o que eu quero, o tempo inteiro na sedução. Não é uma coisa limpa, prática, com valor, né? A pessoa vai para uma profissão querendo realmente servir, porque tem a ver com ela, né? Então os pais podem perceber isso nas crianças. O que é bom para elas, em vez de encaixar elas dentro de uma escola que paga uma fortuna. Eu mesmo já constelei um menino que eu falava para essa mãe, esse menino, ele não tem a ver com essa escola. Mas o pai dele estudou nessa escola top, paga uma fortuna na escola, e daí os pais vão lá, desfilam o carro, desfilam as viagens, desfilam tudo. E as crianças estão lá, bitoladas, para o status dos pais, Então, gente, quando eu faço constelação e eu vejo essa beleza, né? Ainda tanta coisa que nos adoece porque a gente não expressou, porque a gente nem se conhece para expressar. A gente agride o outro, né? Mas a gente nem sabe. Eu lembro de uma vez que eu jogava vôlei com 12 anos e eu, aquariana, né, gente? Eu zarpei da minha casa. Então eu saía às 7 horas da manhã, estudava, depois ia para o vôlei, que era em São Caetano, e voltava às 11 horas da noite. Sábado, domingo jogava e minha mãe quase nem me via. E minha mãe era canceriana, né? Bem amorosa, assim, no sentido de querer a ninhada perto. E daí um dia minha mãe começou a reclamar, falou assim, olha aqui, eu não sou sua empregada não, eu não vou lavar sua roupa mais não, você fica o dia inteiro fora, eu não sou sua empregada. Daí eu não jeito nenhum, você não vai lavar esse meia dúzia de peças com um monte de água e vai gastar um monte de sabão e de água. Daí eu olhei pra ela e falei, bom, então eu vou lavar no tanque, né? Não, você não vai lavar no tanque. Daí eu olhei pra ela e falei, gente, qual que é o problema? Daí eu olhei pra ela e falei assim, mas... Então eu observei aquilo na hora. E assim é a gente.
E ela falou, realmente, você não fica mais em casa. Você só fica nem atrás dessa bola, desse vôlei. E daí eu observei, porque minha mãe era uma pessoa que era mais família, caseira, gostava dos filhos perto, e eu out, né, na rua. E eu não soube, naquela época, talvez, equilibrar mais isso, entender o lado dela. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você está gritando com o seu filho, brigando com ele por algo, com seu marido, com seu amigo, com seu chefe, que nem você imagina que tem algo por trás. Porque dentro da agressividade tem uma dor. E dentro da dor falta amor. Dentro da dor tem uma necessidade. Então a gente precisa aprender, se educar, a perceber qual é a nossa necessidade real. Não que o outro seja obrigado a dar. Mas no caso da minha mãe, a necessidade dela é que eu ficasse um pouco mais com ela. Ela estava sentindo falta, já estava 12 anos, já estava indo embora. E ela estava sentindo isso. Então se ela tivesse falado para mim, filha, estou sentindo falta, né? Em vez de você ficar treinando com infantil, juvenil e adulto, que você fica com todos os níveis, deixa de treinar com adulto e fica uma noite aqui em casa, vamos jantar junto, vamos... Mas ela não sabia disso. Então, isso devia ser ensinado nas escolas, essa observação, sabe? O prazer de estarmos juntos, para fazermos coisas gostosas juntos, né? É muito enriquecedor, gente, é muito enriquecedor. Então eu quero agradecer essa menina linda que eu atendi hoje e que me trouxe esse presente, de eu poder olhar realmente para a dor dela, né? E agora ela está indo, né, para a vida, para um outro país, para fazer algo bem bonito também. E o quanto ela pode ir mais preparada. Ainda falei para ela assim, o seu pai pode te levar no aeroporto, né? E ela tinha dito para mim assim, sim, meu pai pode fazer isso. Eu falei, então, é o pai que te leva para a vida, né? Então, seu pai tem que te levar para o aeroporto. Meu pai me levou para o aeroporto quando eu fui para o exterior, que eu morei fora. Meu pai me levou, chorou, fez um escândalo, que eu fui com uma culpa lascada, né? Mas meu pai me levou, minha mãe me levou também, mas... Então, quando o pai leva você para um relacionamento afetivo, eu falei para ela, fala para o seu pai te abençoar, fala para o seu pai te levar para o aeroporto, pede para ele, pai, tira esse dia ou essa tarde que você vai me levar para mim. Você pode fazer isso? Então, são etapas que a gente pode... No fundo, gente, trazendo mais amor para as relações, trazendo mais consciência, trazendo mais fluidez, né? Sou professora Waldorf. Gente, Rudolf Steiner e as escolas Waldorf. Que sonho que é, né? Ensina arte, ensina sobre as etapas, os setênios, né? Ensina sobre a pessoa ser alguém, no sentido de ser, né? Não no sentido de ter. O sucesso, gente, que a gente busca, para quem? Pelo amor de Deus, para quem? O tempo que a gente gasta nas redes sociais vendo inutilidades. Você podia ler livro, você podia aprender um instrumento, podia fazer um esporte, podia tomar um sol, né? Então, eu vejo hoje também muita futilidade nas redes sociais, sabe, as pessoas saem, elas nem curtem a paisagem, porque elas têm que ficar tirando foto para postar, então elas não vivenciam aquele lugar. Eu uma vez estava em Fernando de Noronha num barco, e tinha uma moça no barco, ela estava tão produzida que eu não sabia se ela ia para um casamento ou se ela realmente ia para um barco, no mar. E ela ficou tirando foto dela o tempo inteiro, ela não olhava os golfinhos, ela não olhava o mar, ela não fez nada, ela só tirou foto. Quando acabou o passeio, que foi um passeio do dia inteiro, essa mulher, energeticamente, ela estava descabelada,
ela tá acabada, a cara dela era acabada. Eu falei, gente, ela tá em Fernando de Noronha, num lugar bonito, e ela tá energeticamente sugada, acabada, porque ela só tá preocupada no que ela vai postar. Então, assim, é importante a gente refletir sobre tudo isso. O que a gente está fazendo nas redes sociais, o que a gente está postando, por que perceber em você por que você está postando determinada coisa. A gente tem falado também aqui sobre isso, né? Por que você tem... Eu não posto muito a minha vida pessoal. E não é porque as coisas que eu acho que são importantes para as pessoas e que vai contribuir para elas, eu posto. Mas tem coisas que eu falo, gente, as pessoas não precisam entrar na minha vida desta forma, né? E não porque eu tenha algo para esconder, e mesmo que eu não queira expor tudo, mas as coisas precisam ter limites. Então, é importante a gente olhar, sabe, para tudo isso, para que a nossa vida seja realmente aproveitada no tempo, com as pessoas que a gente... Aqui nos Estados Unidos tem mindfulness todos os dias. Para o meu filho de 11 anos, eu acho tão legal. Olha isso, tem meditação na escola. Os pais, gente, vocês que são pais, hoje a constelação familiar, existe a pedagogia sistêmica, né, que é um negócio que eu amo. Então existe hoje pedagogia também de vários níveis que olham para a criança dessa forma, porque os pais têm que começar a agir. Não precisa só fazer passeata para o governo, não é só isso. É a gente primeiro agir aqui dentro, agir dentro de casa, agir nas coisas que você compra, né? Esses dias mesmo eu comprei, porque sempre a gente vai ao supermercado e compra e pega saquinho, né? É saquinho para pôr limão, é saquinho, daí você joga aquele saquinho fora. Daí eu comprei aqueles saquinhos que são saquinhos que você pesa, tem o peso de um saquinho e você reutiliza, você não precisa ficar... Então assim, nas pequenas coisas, a gente pode contribuir. Não é de cima para baixo, é aqui, de dentro para fora. É do nosso lado, é com o nosso filho, é com a escola, é com o marido, com a esposa, com quem a gente está. Eu não sou perfeita de forma alguma, gente, tem muita coisa, trilhões de coisas para melhorar, né? Mas quando a gente pode parar um pouquinho só para refletir sobre isso, e eu não estou dando lição de moral, nem estou falando que eu sou perfeita e ninguém é, nada disso. Estou falando que a gente está passando por um período muito lindo, que a gente possa refletir sobre coisas legais, para que a gente possa amar mais, ter mais consciência, realmente tornar esse lugar um lugar legal. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Obrigada, adoro suas histórias. Eu conto mesmo, gente, minhas histórias. Não tenho vergonha de contar, não. Fiquei triste porque meu filho disse que não vai ficar 5 anos sentado para fazer faculdade. Ele aprendeu a tocar piano sozinho, violão, escreve muito bem, aprendeu inglês jogando videogame e fala fluente. E por que você tá triste? Pelo amor de Deus. Tá triste por quê? Uma vez veio uma senhora constelar e ela falou assim para mim, eu vim constelar o meu filho. Eu falei, quantos anos tem seu filho? Porque a gente não constela a mãe que não olha para a própria vida e fica se preocupando com a vida do filho. E daí eu falei assim, quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho, não lembro. 27, 30, não lembro. Aí eu já fiquei meio assim, falei, mas seu filho tá doente, né? Não. Sabe o que meu filho faz? Meu filho pôs uma mochila nas costas. Ele viajou a América do Sul inteira. Viajou para a Europa. Eu falei, e qual que é o problema? Como assim, qual que é o problema? O meu filho está viajando com uma mochila nas costas. Eu falei, mas ele está com problema? Ele está infeliz? Está acontecendo alguma coisa? Falou, não, o meu filho está feliz. Eu falei, então a senhora não tem que constelar seu filho, a senhora tem que se constelar. Né? Porque se a senhora está triste porque o seu filho está fazendo isso, o que a senhora queria para o seu filho? Ah, queria que meu filho tivesse casado, no emprego público, né, com a família. Falei, mas isso a senhora queria. A senhora consegue ser mãe com amor, ver o que o seu filho quer.
A senhora pode ficar feliz porque o seu filho está feliz? Ah, mas eu queria que fosse diferente, né? Que meu filho... O que é certo, gente? O que é errado? Se o filho dela morresse amanhã, que vida que esse menino teve? Ele viveu o que ele quis. E é isso que os pais têm que incentivar a viver. O que você quer, filho, para a vida? Eu tô aqui, tô te apoiando. A existência, gente, como dizem lá na Índia, a existência material é uma empresa falida. O que é uma empresa falida? Porque a gente não vai levar nada daqui, a não ser o que a gente viveu. E isso, como diz a música do Moacir Franco, que eu até coloquei, tem uma música do Moacir Franco que eu adoro, que chama Ninguém Me Tira. Ninguém me tira o que eu vivi, o que eu vi, a luz que eu tenho, as experiências, as memórias, né? Aquilo que eu fiz. Ninguém me tira. Ninguém tira isso da gente. Então, onde que a gente investe nosso tempo? Para ter cada vez mais carros, cada vez mais casas, cada vez mais... Para quê? Né? Então, fique feliz. Eu estou feliz pelo seu filho. Vamos ver. Gente, já deve estar acabando a live aqui, nem sei quanto tempo tem. Obrigada, tá uma delícia mesmo. Só vocês mesmo, gente, para aguentar eu às vezes assim. Simone, faço o curso na Hellinger G5 e nosso cronograma foi muito mudado. Antes tinha você nos módulos, agora foi mudado o nosso grupo. Até teve dúvida se docente da Hellinger. Gente, vou aproveitar então para falar sobre isso. Desde que o Bert Hellinger morreu, enfim, eu tô há 11 anos, né, na Hellinger, eu acho, não sei. Eu que voltei de alguma forma a organizar os eventos da Hellinger no Brasil, com a Mimansa, com o Renato, que foram os mestres que trouxeram a Mimansa, que trouxe a constelação para o Brasil, o Renato, meu professor, e depois, enfim. E eu sentia que eu precisava ficar na Hellinger até que o Bert fizesse a partida dele, e eu senti que eu precisava sair da Hellinger, e eu saí, né? Então eu pedi para sair já faz mais de um mês. Eu não disse isso para ninguém porque está sendo uma mudança muito grande para mim. Foi uma decisão difícil e ao mesmo tempo uma decisão importante, tanto para mim quanto para eles, né? Porque eu gosto muito do grupo, dos professores, dos alunos, de todos os colaboradores, né? E sempre foi muito gostoso estar nesse grupo. Então, eles ainda não divulgaram isso, eu também não tinha divulgado, né? A gente está nesse processo de cada um realmente, né? A Hellinger está tomando esses rumos deles e eu também tomando os meus. Eu, então, tomei essa decisão e assim eu me sinto mais inteira, né, completa comigo mesmo dentro dessa decisão, sempre com muita gratidão por tudo que isso representou para mim, né, tanto o Bert quanto a Sophie representaram coisas muito importantes para minha vida, uma mudança incrível, né, mas de verdade agora é seguir como o Bert Hellinger me ensinou, deixar, né, o campo me mostrar o próximo passo. E quando ele faleceu, eu tive um sonho com ele, e nesse sonho foi um sonho que eu nem sabia que ele tinha falecido naquela noite. Eu tive um sonho muito bonito com ele, que nesse sonho ele de alguma forma me mostrava que ia ter uma mudança e que eu estava livre, que eu podia seguir o meu caminho, né? E, né, esse status, né? Eu não estou preocupada com status, estou preocupada realmente com me sentir alinhada, né? Com o Bert, dentro daquilo que eu sinto que eu continuo alinhada com ele e com o que eu sinto da constelação. E com os próximos passos, né? Que a constelação traz e dentro do meu tamanho, perto de tudo isso, que é um tamanho bem pequeno. Então é isso, tá bom? Para quem não sabe, essa é a verdade. Devemos pensar no meio ambiente, nos animais e no nosso planeta. Sim.
Agora não estou mais triste. Ele está feliz. Muito bem. Cigana. Ai, adoro ciganos. Bom, o que vocês acham, gente, de um conteúdo no YouTube onde eu posso dividir as minhas histórias na prática em diversos locais diferentes no dia a dia? Se vocês quiserem, né, vocês podem escrever sim aqui, né? Então, eu posso fazer esses conteúdos no YouTube, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou comunicadora, né? Vocês sabem, de rádio há mais de 25 anos. E o que eu gosto é compartilhar, né? Esse é um serviço. Então, se eu puder, quem quiser, põe sim aí. E é isso, gente. Eu vou começar a fazer trabalhos mais profundos online. Então, amanhã tem constelação, tem a minha live fechada online. Eu vou falar de um assunto muito importante que é sobre medo, né? Como essa nossa inconsciência dos nossos medos fazem com que a gente viva histórias terríveis na nossa vida, né? Porque os nossos medos, eles estão aí para que a gente evolua, né? Para que os nossos medos mostrem um conflito. Tem gente que fala, tem medo de barata. Gente, não tem nada a ver, a barata, coitada da barata é a que mais paga, mas não tem nada a ver, né? E leva chinelada, e sobe em cima da cadeira, e joga a cadeira em cima. A coitada da barata paga um monte de coisa por causa de um conflito que está atrás disso, né? Então eu gostaria que vocês... deixa eu ver quem está falando aqui. Que vocês participassem amanhã. Então eu vou começar a fazer conteúdos mais profundos online, porque online dá pra gente fazer muita coisa legal. E é uma notícia boa para o grupo, para os 2 grupos do curso que eu tenho online, né, Relacionamentos Afetivos do Amor na Nova Era. Por causa de muita gente pedindo, eu vou fazer um trabalho que logo vocês vão saber, somente com o grupo que já está, né, participando, que participaram das lives. Eu vou fazer um trabalho de 4 encontros fechados para esse grupo, com práticas, exercícios, você olhar para as suas questões na prática, porque eu sinto que tem coisas que ainda estão precisando de movimento. Então serão 4 encontros, por um valor bem legal que eu fiz para eles também, e vai ser um trabalho bem direcionado, bem profundo, individual, onde você vai poder fazer com uma outra pessoa esse trabalho, vai poder olhar, vai poder falar, vai poder ver, vai poder enxergar o que está acontecendo com a sua vida através do campo, né? Que isso é muito importante, não só pelo que eu falo, pelo que você percebe, mas pelo campo, o que o campo vai te trazer de informação. Então fiquem ligados aí. Então eu tô cheio de coisas novas, né? Se Deus quiser, eu vou terminar esse livro que eu estou escrevendo, que é um livro que, de novo, me sinto como um canal, não sou eu, né? Não sou eu que escreve, mas de alguma forma eu procuro compilar aquilo que eu acho que é profundo e importante. Não vou escrever um livro só para dizer Simone Arrojo escreveu um livro. Não é esse meu objetivo. Não faço nada superficial. É isso. Explica que é um módulo prático extra, não está incluso. Isso, esse módulo que eu vou montar é um módulo prático extra para o grupo que está no curso Relacionamentos Afetivos, tá bom? É um curso extra. Não está incluso no curso, vai ser uma extensão. Eu senti isso quando você disse que vinha muitas mudanças, percebi que estava no seu processo. Obrigada, Regiane. Um abraço aqui do seu fã-clube de Brasília. Ai, gente, vou para Brasília semana que vem, estou feliz. Muita paz para você, amiga. Obrigada. Eu estava esperando essa mudança. Não sei explicar como, mas eu contava com isso. Obrigada. Você é a luz onde estiver. Obrigada. Imagino que pode ter novidades. Quem sabe curso por aí. Pois é, gente, também não sei. Eu não estou esperando vir, porque eu estou no ano 9, né? Então, estou no ano de finalizar coisas. Estou precisando, por isso que eu tomei essa atitude de finalizar também com a Hellinger, finalizar etapas da minha vida que estão sendo importantíssimas. Então, eu estou seguindo, né, o meu conhecimento dentro daquilo que é possível. A única coisa constante no universo é a mudança. Isso. E eu vou começar a ensinar vocês algo muito importante, gente.
Eu ainda não sei como, mas como eu sei, né? Eu só não sei quando. Ensinar vocês que nós temos diversos tipos de traumas o tempo inteiro. Tivemos na nossa infância, só que, gente, demora 20 anos para a gente resolver um trauma, demora 30. A gente precisa trabalhar os traumas como prevenção. Se trabalhar com prevenção. Como é na medicina, né? Eu não preciso ficar doente para parar de fumar. Preciso ficar doente, né, para usar camisinha. Preciso ter uma doença para fazer exercício físico. Eu posso me alimentar bem, posso fazer exercício, né? Posso usar camisinha. Então, todas as precauções em todas as áreas. Mas quando ninguém fala de prevenção, né, nessa área de consciência. Então, eu quero começar a falar sobre isso com vocês também, ensinar sobre isso, que vocês consigam permitir que se autorregule para que não vire um problema para daqui para frente, né? Não vire um trauma. Então é isso. Simone, vão ter gravações? Gravação de quê? Ah, gravação do curso? Esse curso, gente, vocês vão ter que participar. Falando agora para o grupo do curso Relacionamentos Afetivos. A gente já vai liberar as datas. Vocês precisam participar, porque troca, vai ter muito exercício prático. Vai ser bem prático, olhar para o campo, tudo. Não tem como gravar. A gente perguntou se é só para quem está no curso. Sim, isso que vai ter, por enquanto, é só para quem... Fala, não escutou o que eu falei. Ah, tem gente que está perguntando, que ele está falando aqui, tem gente que está perguntando se esse coisa que eu vou fazer é só para o pessoal do curso. Sim, só para o pessoal do curso. Por quê, gente? Porque eu não... Ou é fazer um negócio bem feito, ou não vou ficar espalhando uma coisa assim, a Deus dará, e um faz e o outro não faz. É para fazer para esse grupo, vamos fazer aprofundando. Então vai ser sim, só para esse grupo. Lógico que eu estou com vários projetos de fazer coisas online, onde as pessoas vão poder entrar, participar. Vai ter o relançamento desse curso, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, onde eu vou também estar presente. A gente vai relançar talvez em outubro, mas está aberto para quem quiser comprar, né? Mas a gente vai formar outro grupo mais para frente. Mas eu vou fazer cursos práticos para vocês também, onde vocês vão poder se terapeutizar, aprender, não depender o tempo inteiro do outro, né? Essa troca ela é importante, mas eu pretendo fazer com que você crie pernas, crie asas, para você andar com as suas próprias pernas, voar com as suas próprias asas, ter recursos, gente, ter recursos espirituais de centramento num momento de crise, num momento de doença, num momento da morte de alguém, num momento de dificuldade financeira, não sei. Você ter seus recursos e você já ter se trabalhado, já ter se desemaranhado, né? Levar vocês para esse outro nível de consciência. Então vai ter realmente um curso assim, que eu ainda não sei como. Ó, bastante sim, viu? Bastante sim. Vai ser muito bom. Gostaria de uma live sobre desemprego e falta de dinheiro. Sim. Tá bom. A gente pode fazer essa logo, logo, tá bom? Aliás, eu vou fazer depois. Ah, sim, vai ter. Essa live tá sendo gravada, gente. Daqui a pouco vocês vão ter ela aí, tá? Como funciona a live fechada. Gente, por que eu faço a live fechada? Primeiro, porque na live fechada eu posso constelar pessoas com privacidade. Significa que eu faço isso pelo Zoom. Eu peço que as pessoas entrem e não mostrem vídeos, que inclusive elas renomeiem o seu próprio nome. Por quê? Porque a gente não expõe só a pessoa numa live, a gente expõe a história da pessoa, a história que envolve o marido, o filho, um aborto, um ex-namorado, a avó, a mãe, o pai. Então, num grupo de constelação, quando nós estamos juntos, eu conheço as pessoas, lá ninguém vai lá para falar, aquela família lá tem aquilo.
Nunca teve isso, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Mas pela internet eu procuro fechar. Então, eu faço constelações nas lives fechadas. Então, quem quiser participar, o valor é R$50. É um valor muito acessível para você participar, analisar os 40 dias de Gayatri Mantra para tirar os complexos de inferioridade. Então, a minha live com o grupo de meditação amanhã vai ser antes da live fechada, às 19 horas, tá bom? Eu vou postar depois. Medo de me expressar. Gente, a pessoa que não se expressa, ela vai ficar magoada, angustiada, vai ser, eu vou dizer uma palavra forte, mas a gente acaba sendo desonesto com o outro quando a gente não expressa o que a gente está sentindo. E o outro perde a oportunidade de aprender com a gente. Então é importante a gente expressar, porque o outro cresce com aquilo que a gente vai falar, né? E a gente cresce. Imagina se alguém fala, eu nunca disse isso para você porque eu fiquei com vergonha, tive medo. Imagina se seu filho chega para você e fala, mãe, eu acho que você não fica de coração aqui comigo. Será que você pode brincar comigo um dia? Ou jogar videogame comigo um dia, mãe? Se seu filho falar isso para você hoje, é porque ele não vai te xingar daqui 20 anos. Não vai falar, a culpa é da minha mãe que jogou videogame comigo. Então fala para o seu filho, filho, expressa. Porque também ele aprende a se conhecer. Ele fala, nossa, sabe, ele não embotou aquela necessidade dele. E a gente tem as nossas necessidades e às vezes o outro vai fazer com o maior prazer. Ou o outro pode dizer, filho, não vou jogar videogame nunca com você, desculpa. Mamãe está sendo também sincera com você. Ele vai falar, tá bom, pelo menos eu tentei. Ele não vai ficar aquela pessoa que nunca tenta. E aquela pessoa que também suporta um não. Né? O pai não precisa fazer tudo com o filho, não é um escravo do filho. Mas pode ter um diálogo. E a criança fala, tá bom, minha mãe falou que não vai mesmo jogar videogame. Né? Meu pai, por exemplo, ia muito assistir meus jogos quando eu comecei a jogar vôlei. A minha mãe, que eu me lembro, ela nunca foi. Né? E tá tudo bem, mas meu pai ia e eu ficava feliz que ver meu pai lá na arquibancada, ter orgulho de mim que eu tava lá jogando, né? Eu gostava. Eu nunca precisei pedir isso pra ele, né? Mas se eu precisasse, teria pedido. Pai, vai um dia jogar, assistir meu jogo, eu ia ficar feliz. Participar da minha vida, né? Como participar da live fechada? Gente, tem no feed e tem também no meu stories. Só se arrastar lá, né? Você pode fazer a transferência ou pagar pelo Simpla, várias formas de pagar ali pelo Simpla, tá bom? Você dá aula em alguma outra escola? Então, eu sempre tive meus cursos próprios de formação em constelação, né? Depois que eu entrei na Hellinger, eu não pude mais ter os meus cursos. E eu não sei se eu vou voltar a dar curso de formação em constelação ainda, não sei, gente. Eu sei que em Fortaleza é um lugar que eu provavelmente vai dar curso de formação, porque eu primeiro amo aquele lugar, gosto muito do Nordeste, das pessoas, né? Então, Fortaleza vai ser um lugar que provavelmente eu vou abrir, sim. Eu não sei porque eu me sinto chamada a fazer isso lá, até porque muitas pessoas de lá não têm condição de vir para São Paulo, nem condição financeira, nem condição de tempo, né? De facilidades, então talvez Fortaleza eu vá abrir, sim. Será que você tem medo de ficar sozinha, né? Onde é que está o gatilho, né? Onde começou? Que crença tem aí, né? De que ficar sozinha é o quê? É interessante isso. É lindo olhar para os medos. Eu sou do curso de meditação. Sim, vai ter mais live no curso? No curso não vai ter mais live. Eu já fiz as lives que eu tinha falado para vocês, né? Agora vai ter essas coisas de extensão. Eba, ainda fiz uma a mais do que vocês tinham direito, né? Medo de dirigir. A gente vai olhar para os medos amanhã. Eu vou ensinar amanhã, gente, vocês se centrarem. Vou ensinar uma técnica para vocês se centrarem. E eu experimentei isso esses dias. Fiz essa técnica, daí fui dormir à noite, estava num lugar no interior e tinha uma aranha no quarto, desse tamanho assim. Eu olhei para ela e falei, Senhor,
Vamos lá respirar, e é meu animal de poder. Gente, ia acabar de ver um animal de poder que era a minha coruja, agora vi uma aranha que também é meu animal de poder. Mas eu falei, como que não vou conviver com meu animal de poder no mesmo quarto? E daí deu tudo certo. Respirei, né? Chamei ajuda vagarosamente. Não matamos a aranha, porque não mato bichos. Procuro não matar, né? Que top, que presente para a primavera. Isso, para a primavera, gente. Está chegando a primavera. Você dá curso para consteladores? Sim, sempre dei curso para consteladores. Amo. Também dava curso, um que chamava Revelações Divinas, que era um curso maravilhoso também, que incluía Cabala com a Alessandra Miranda, Carreira com a Luciana Duarte, Vidas Passadas, Desenho Humano e, lógico, eu, né, com todas as coisas da constelação. Então, um curso maravilhoso que também logo vai voltar. Só para quem está fazendo o curso, desculpa, cheguei agora. Sim, esse curso, esse módulo de extensão bem prático, primeiro vai ser para o pessoal que fez o curso online Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era. Porque eles estão se aprofundando naquilo que eu ensinei, porque senão, gente, pega uma coisa meia boca aqui, depois pegam mais um troço meia boca lá. Que tal a gente realmente ir para o foco e se aprofundar? Isso é muito bom, né? Projetos maravilhosos. Como você disse, o que o Bert disse, sempre o próximo passo virá. Isso, o próximo passo vem, né, Má? O próximo passo é fazer meu cabelo com a Marjorie amanhã, 7 horas da manhã. Exatamente, precisamos exercitar nossa mente para que a nossa musculatura mental esteja forte quando algo ruim acontecer. Sou psicóloga transpessoal e energética e espiritual e falo muito disso. Gente, adoro psicóloga que inclui, né? No começo foi uma briga porque achavam que a constelação ia tirar os psicólogos falavam que constelação não é a mesma coisa. Gente, não tem nada a ver constelação com psicologia e ao mesmo tempo tem tudo a ver porque se complementam. Essa coisa energética, o reiki, floral. Eu sei que o CRP fica doido e precisa, né? Precisa, lógico, não vai pôr um monte de coisa a Deus dará. Concordo com as regras que a medicina tem, o CRP tem, o CRO tem e tudo, né? O CRT tem. Sim, é importante, sim. Eu acho que tem, porque senão vai aparecer um monte de coisa doida aí e não é assim, a gente sabe. Mas eu fico feliz quando essas pessoas ampliam a visão, né? Como entender tudo que fala? Campo vem para mim, recebi essa orientação e etc. Você é sensitiva e seguia por isso quanto? Bom, não sei o que é isso que você está falando, de verdade não entendi a sua pergunta. Ela está falando de onde você, quando você fala campo, essas coisas, de onde você está tirando? Todos nós temos esse poder. Ah, se sim. é seguida por a sua intuição. Tenta explicar um pouco de uma maneira mais racional. Então, gente, o campo, explicando de uma forma mais... Bom, não vai dar tempo porque a nossa live vai terminar, gente. Uma hora eu vou explicar sobre o que é o campo morfogenético, que é algo cientificamente comprovado e que cada vez... Falando de uma forma simples, os animais se comunicam através do campo. As informações na nossa família passam de geração para geração geneticamente, mas também através de um campo, que é uma memória estendida, né? É como se fosse uma nuvem, que a informação está lá, a gente põe no... Vou fazer propaganda aqui de nuvem, né? Mas a gente coloca lá na nuvem a informação, quando a gente precisa, baixa aquelas fotos, está lá, as informações estão lá. Assim é o nosso campo de informação, aquilo que está em desordem, que teve trauma, isso fica numa memória que a gente acessa, né? Então, quanto mais você se trabalha para você olhar esse campo, mais você enxerga. Então, às vezes alguém vem te contar uma história, você já fala, mas isso é por causa disso, não é porque você é vidente, é porque mitificaram muito a vidência, né? Como se a vidência fosse um dom de uma só pessoa. Todos nós podemos acessar esse campo, todos nós, mas é necessário a gente também fazer isso com muito respeito. Eu não fico acessando o campo de todo mundo, muito pelo contrário.
Tem gente que fala assim, a Simone parece que é meio louca, porque eu constelei com ela e ela não lembra. Eu não lembro. Eu acesso o campo da pessoa com um respeito, no sentido de esquecer quem é a pessoa, esquecer. Que nem agora eu trouxe essa história e trago histórias que eu lembro de constelação, mas se você me falar quem é a pessoa, hoje, a de hoje eu lembro, mas não tenho a mínima ideia. E não associo a história à pessoa, nada disso, né? Então, esse campo, quando a gente usa com muito respeito, a gente não fuça na vida do outro, a gente não faz macumba com a constelação familiar, a gente não manipula a energia dos outros, a gente acessa algo que está em desordem, muito dolorido da nossa família, para que a gente possa olhar com respeito. Constelação tem a ver com unir o que estava separado. É a ciência dos relacionamentos, como sempre a escola Hellinger disse, mas principalmente une o que está separado e tira a gente do amor cego. O amor cego é uma das coisas que infelizmente as religiões colocaram o amor de uma forma submissa, escravizada, ignorante. Ignorante não no sentido de brutalidade, mas no sentido de falar para você que você sente culpa, né? Se você é alguma coisa diferente do outro, né? Então não une a diferença. O que é diferente tem que ser excluído, né? E isso foi uma grande atrocidade, porque a gente hoje briga porque a gente acha que o que é diferente precisa ser excluído. Então, se você quer saber mais, gente, tem Rupert Sheldrake na internet, que fala sobre o campo, uma hora eu escrevo aqui sobre isso, mas tem Bert Hellinger, tem física quântica, tudo isso tá aí, cientista, eu não sou cientista. Harvard faz cirurgia espiritual há tantos anos, enfim. Deixa eu só achar que o meu... tá acabando minha bateria. Gente, então é isso. Como você descobriu meus animais de poder? Isso também é... Eu descobri de várias formas meus animais de poder, eles apareceram em meditações, em rituais, né? De meditação que eu participei, né? E eles se mostraram e eu pedi confirmação e várias vezes eles se mostram. Eu gosto também, o Bem-te-vi para mim é um animal de poder, quando ele canta isso e eu estou pensando em alguma coisa, eu falo, ok, já tive a resposta. Os números, né? Quando a gente vê números 21, 22, 22, 22, é 11, agora 11, 11, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Tudo isso são confirmações de alinhamento com algo que você está pensando, né? Então, é importante a gente vibrar e perceber, saber ler, observar como eu comecei essa live de hoje, vou finalizar agora. Saber observar, a natureza nos mostra com pequenas coisas. Quem já fez o caminho de Santiago de Compostela, eu nunca fiz. Mas eu já vi relatos maravilhosos de amigos e de pessoas que eu vi também, falando, né, que você vai caminhando e uma folha que cai, você está tão sensível ali, centrado, observando, sozinho, que você lê. Por que essa folha caiu? Você fala, olha, agora entendi tal coisa. Por quê? Porque você não está nessa loucura do dia a dia, né? Então, é essa observação que eu queria falar para vocês, para a gente realmente ir para esse lugar mais mágico da vida, sabe? Parar de ficar olhando a vida como algo pesado, chato, porque a vida é algo que tem uma magia incrível. Se você olha para uma fruta, se você olha a geometria sagrada numa folha, num girassol, num alimento, as cores dos animais, os formatos, os sabores, as pessoas ao nosso redor, a vida é mágica. Então, que vocês possam ir para essa magia da vida, né? E a vida é mágica.
até numa morte, até numa doença, até numa aparente desgraça. A gente consegue ver a beleza da cura que a vida traz pra gente o tempo inteiro. As minhas lives, gente, as lives fechadas acontecem todas as quintas-feiras, tá bom? Então, as lives fechadas acontecem às quintas-feiras, então fiquem sempre sintonizados. E as lives abertas, assim, quando eu vou sentindo, às vezes eu programo, mas hoje eu tava assim, que eu precisava, né, vir compartilhar essas inspirações aqui com vocês. Gente, um beijo para vocês, que vocês tenham uma noite no plano espiritual, né, que a gente sempre vai para lá e volta, então que a gente tenha uma noite abençoada, que vocês façam a vida de vocês uma magia, mudem o olhar, porque a vida, ela pode ser mágica se você consegue enxergar a magia dela. Se você só enxerga a tristeza, a pobreza, a dor, a falta, então a gente vai ter que ainda se aprimorar muito para enxergar muita coisa, mas que a gente possa começar assim, né? E sintonia com gente legal, com coisas engraçadas, né? Eu fico ouvindo umas coisas na internet antes de dormir engraçadas, vou tomar banho rindo, adoro, né? E a gente fica trocando essas coisas engraçadas, eu me divirto muito e a gente tem que se divertir também, tá bom? Muito bem, gente. Beijos a todos vocês. Quem não me acompanha no YouTube, eu tenho milhares de vídeos lá. Aproveitem também todo esse conteúdo e indiquem, né, para os amigos, compartilhem. Compartilhar coisa boa, tá bom? É isso. Beijos, flores, corações de todas as cores e até mais.